meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de saiku. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz negro. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra nascer. Aí, estava conversando aqui com os nossos convidados, falando, isso vai ser lindo sempre, sempre que a gente ouvir, a gente vai se emocionar, realmente, um dos maiores cantores do nosso país, Emílio Santiago, né? E eu estou aqui com o Alexandre Nunes, que pode ser, sim, o filho do Emílio Santiago. Ele vem hoje aqui contar a história dele, que foi muito comentada nos jornais no mês de março, né? Principalmente quando o Emílio Santiago morreu. E nós estamos também com a Ingrid Fortunato, que é a advogada do Alexandre, e também a Valéria Moncalvo, que é a assessora de imprensa do Alexandre. Então, boa tarde, viu, Alexandre? Boa tarde a Ingrid, a Valéria também. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. E claro que o Jorge Lodélio e o Haroldo Lopes vão participar dessa conversa aqui com a gente. Alexandre, a gente sabe que a tua história é uma história triste mesmo, né? Te magoa muito até hoje, principalmente ainda depois da morte do Emílio. Chato, isso depois da morte incomoda muito, né? Para mim, para os filhos, é complicado viver assim. É aquilo, sem o DNA você não prova que é filho, né? Certo. E eu preciso disso para conseguir resolver essa história, né? Mas incomoda muito, incomoda sim. Você tem filhos? Tenho 2. Que de repente podem saber que o avô era o Perguntam Emílio Santiago. isso a eles, né? Porque depois de tudo isso, né? Os vizinhos na escola perguntam muito isso para eles. No convívio deles, né? Amiguinhos e tudo, e eles ficam naquela, papai, o que eu vou falar e o que eu vou dizer para meus filhos? Exatamente, né? O que eu digo para meus filhos? Não pode ter essa certeza. Entendeu? Ainda. Fica complicado, até amigos com o Gil perguntam e tudo. Não tem o que falar, eu tenho que esperar a coisa acontecer para poder falar, não é verdade? Com toda certeza. Olha, antes da gente entrar nesse papo da dificuldade que ele está enfrentando para poder ter uma resposta sobre essa paternidade, ou melhor dizendo, para poder provar que ele é mesmo, não é, o filho do Emílio Santiago, como ele entende ser, vamos começar a contar essa história do princípio mesmo, que é justamente ele não soube isso de criança, já veio saber quando adulto, é isso mesmo, Alexandre? 26 anos eu tinha você 26 tinha? anos. Isso foi em 2004 2006. 2006. Em 2004, a mamãe faleceu em 2004. Tá. A minha avó, sentida com a morte da filha, né? Filha caçula dela, ela tinha essa vontade, segundo o que ela me passou, de me passar isso antes, mas a mamãe não achava justo, não tinha que falar. A mamãe não queria que você soubesse. Não vamos mexer, mesmo. Porque já tem esses anos todos, não vamos falar isso. A mãe morreu e um dia eu conversando com a vovó na varanda da minha casa, ela me conta essa história. Eu esperava Emílio Santiago, Emílio, qualquer pessoa, né? Mas menos um cantor, porque na hora nem passou pela minha cabeça isso, entendeu? E quando a gente falou Emílio Santiago, você nem sintonizou nele? Não tinha ideia. Tinha tanta coisa para poder fazer com a vovó que não tinha, e com as minhas atividades, né? Sim. Não tinha essa ideia, não tinha. Você não conhecia, não era fã, não curtia as músicas? Não, conhecia. Conhecia o Brasil inteiro, conhecia. Né? Em casa a gente não podia falar em Emílio Santiago, né? Meu avô não permitia que falasse. Por quê? Minha avó... Você nunca achou estranho? Mas não, era tudo muito estranho, né? Tudo para mim sempre foi muito estranho, então não tinha como eu achar alguma coisa estranha, entendeu? Sei, mas não podia falar nele? Não podia, eu queria fazer teatro, eu queria fazer alguma coisa e nada que levasse a isso, meu avô permitia que eu viesse a fazer. Não batiam, não brigavam, mas não achavam bom, entendeu? Não achava muito bom fazer. E eu escutava meu avô, às vezes ia deitar, dormir com a minha avó, falava assim, quem sai os seus não degenera. Neuza, quem sai os seus não degenera. Certo. Walter, filho de peixe, peixinho é. Então, quer dizer, a gente ouvia isso, mas eu não tinha noção, eu não percebia o que era, né? Eu não sabia o que era. Mas eu brincava imitando cantores e fazendo graça, sempre fiz. Mas não sabia porque tinha essa coisa. Meu avô falava, eu até gosto de música, uma coisinha ou outra eu faço, mas não tem essa
Demais, esse menino é demais. Certo. Você tinha uma veia artística, mas você lida com isso hoje? Você trabalha hoje eu sou arte? produtor, né? Eu faço alguma coisa de produção e sou ator, né? E certo, a gente faz alguma coisa bacana, né? Dentro da área, né? Eu faço o que Sei. dá, né? Cantar depois... você não canta? Não, é uma tragédia. Esse negócio é interpretar mesmo. Não vamos brincar, não vamos entrar nesse mérito, não, que não vai dar muito certo. Não vai dar. Não. Eu acho que de repente por ter sido tolhido de fazer, né? Do início da vida, certo, né? acabou botando tudo mais. mesmo, Vocês né? vão ficar inimigos meus se eu cantar. Quando você soube, você falou que na hora não atinou, depois quando você teve consciência de quem você seria filho de acordo com a revelação da sua avó, o que você fez? Procurou o Emílio? Eu procurei ele me atendeu. Te atendeu? Me atendeu. Foi fácil assim? Não foi tão fácil, né? Eu fui lá, deixei o telefone, ele me ligou. No dia que eu fui, ele me ligou, já estava de volta, né? Procurou. O que acontece? É muito difícil você contar uma história e eu sei que foi verdade, eu sei que foi assim, entendeu? Você acha que você é Sim. mesmo, não é que você tenha dúvida, Não, você quer provar ele que você meu avô e é. minha avó. Ele falou o nome do meu avô e da minha avó, ele falou o nome Você lembrava deles. claramente da sua Sim, mãe? falou tranquilo. Não teve aquela coisa que as pessoas falam hoje, a resistência, você não é filho do Emílio. Não existiu isso, entendeu? Ele nunca assumiu, mas também nunca se omitiu totalmente, entendeu? E isso eu fico esperando. Eu pedi Ele uma te amiga. aceitou de um jeito tranquilo, Eu pedi uma assim? amiga, que era amiga dele, para fazer o contato. Marca um jantar, faz alguma coisa para a gente poder tentar se aproximar mais e mais. Não tinha como, eu tentei o máximo que eu pude, porque era uma pessoa também de como é que eu posso dizer para você, de uma personalidade muito forte, né? Então, um filho pequeno chegar para você, de repente você aceita melhor, né? Claro. Então chega um homem, quase 2 metros, 120 quilos, não é bem o que eu queria, né? Não é bem o meu filhinho. Né? Então é isso, e não tem como eu hoje dizer, ele poderia ter feito isso antes, ele poderia ter acertado a minha vida antes. Ele já com sabia, ele. ou sua mãe escondeu a gravidez? Nunca falou, assim, a mamãe nunca falou para mim, entendeu? Ele sabia que Mas tinha pra ficado ele, grávida, sim, ele isso sabia. ele sabia. Só que meu avô, dito por ele, era um cangaceiro, pô. Meu avô era um cangaceiro, pô, você mexe com a minha filha, como é que fica? Entendeu? Então, eu gostaria muito que isso viesse a acabar o quanto antes, né? Não foi ideia dele fazer essa revelação pública, não foi a ideia minha fazer essa revelação pública, né? Só veio acontecer isso porque eu fui impedido de fazer o que eu queria, que era me despedir no leito de morte. Não, nem no leito, no último momento dele ali, né? Certo. No velório e tudo. Então, vamos colocar assim, você soube, procurou o Emílio, disse que você era filho dele, ele não desmentiu isso, ele aceitou Não foi aquilo, ele não tranquilamente. aceitou, mas ele ouviu o que eu tinha que falar e disse que conhecia minha mãe, minha avó, meu avô Ele e tudo mais. não achou que você estivesse mentindo, vamos Não, colocar não, assim. não, Para ele não foi teve tranquilo. mentira, eu não Lembrava achei dos seus avós, Sim, lembrava da sim, sua sim, mãe, sim, sabia sim, que sim. ela estava grávida realmente quando eles se separaram, é isso? Ele já sabia? Não teve separação. Eles estiveram juntos uma única vez. Uma única vez e ela já engravidou. Acontece muito, né, gente? A gente sabe de, olha, dezenas e dezenas de casos. E aí você teve esse encontro com ele, conversaram, mas esse não foi um primeiro passo para que se estabelecesse uma relação pai e filho, ou pelo menos uma relação de amizade ou de proximidade. Eu queria, Sônia, que viesse dele isso, né? Porque eu não pedi para estar aqui hoje, né? Claro. Ele poderia ter feito isso, né? Ele poderia ter acertado toda essa situação. Eu não queria pedir, pai, faz um DNA, Emílio, faz um DNA. Não, eu queria que ele fizesse a coisa. E eu achava, como lido com idosos há muito tempo, um dia ele vai ficar velho, cara. Um dia ele vai precisar de mim lá com ele. Um dia ele vai ser sozinho. Já era, né? Certo. Mas ele sempre foi só. Mas um dia ele vai precisar de mim. Que você saiba, você é o único filho dele. Não tem outro filho, seria só você, na verdade, né? Quanto tempo faz que você teve esse encontro com ele, essa conversa Eu tive com ele? o primeiro em 2006, né? Em 2006. 2006. Depois e desse, ficou você muito teve vago, outros? né? Tive encontros, mas ficava muito vago, né? Tá. Não tinha aquela coisa, ó, sábado eu vou estar com fulano. Não existia isso. Não existia. Ele só te via, te O último dia cumprimentava, dos te pais, antes abraçava? dele morrer, esse agora... o último antes dele morrer, eu pensei muito. Falei, poxa, eu gostaria tanto de estar perto do meu pai no dia. Eu não tive coragem nem de ligar. Entendeu? Eu não tive coragem. Não tive coragem. Não, porque não tinha... Você liga, quer falar, você não tinha aquela coisa, entendeu? A proximidade não veio. Não. Nem a atitude de não, então vamos fazer o DNA, vou te registrar, vou te assumir, nada disso. Ficou uma conversa entre vocês, isso nunca veio a público. Quando começou tudo isso, ele acho que queria tentar compensar alguma coisa, ele mandava um presente, uma coisinha e outra,
por uma pessoa para mim. Sabia dos netos? Entendeu? Sabia dos netos, sabia dos netos, sabia. E eu fiz questão de falar e tudo. Agora, eu gostaria muito de colocar isso. Tinha uma pessoa que era próxima a ele, que vinha a mim para poder fazer esse contato. Tinha o intermediário, sim, ele mesmo, o contato direto, não tinha, né? Haroldo Lopes, você como psicólogo, a gente sabe que todos os filhos nessa condição de saberem, como é o caso do Alexandre, né? Que ele diz, eu sou filho do Emílio Santiago, mas não tem como provar isso e nem pôde viver esse laço afetivo, como é que fica? É uma coisa que esse buraco fica para a vida toda. Primeiro, eu até me confraternizo aí com vocês e principalmente com você, porque eu acho que o que a Sônia perguntou já fica muito claro nas palavras que você disse, né? Que você se apresentou e você esperou que partisse dele. E, honestamente, eu tenho a impressão que eu também sentiria a mesma coisa, de que ele dissesse, pô, tudo bem, vamos ver isso imediatamente. Né? Eu acho que seria uma forma, não só de um comportamento esperado para um homem que já atinge uma certa maturidade, mas também, eu acho que até uma questão de humanidade, de saber se colocar no seu lugar e sentir que quem de nós que não quer saber as suas raízes, quem de nós que não quer ter uma situação humanizada e não coisificada. Desculpe o que eu vou lhe falar, mas eu tenho a impressão que as pessoas que vivem nessa situação correm até o risco de se sentirem um pouco coisificadas, entendeu? E nós precisamos sentir a paternidade, a maternidade, para que possamos nos sentir humanos, em qualquer entendeu? idade, né? Em qualquer idade. E mesmo que venha ser confirmado, aliás, depois eu até queria saber da doutora Ingrid, por que essa juíza ainda não permitiu a exumação, porque aí é uma situação que, já que ele não se propôs a fazer, né, ele deixou isso em aberto. E mesmo que seja comprovado que ele é seu pai, eu espero que você tenha, através dos seus filhos, uma compensação de afeto, de carinho, porque mesmo que comprovado, fica um espaço em aberto. E vou ser bem sincero, sempre achei um grande artista, mas não achei legal a atitude dele, não. Honestamente, não achei legal. Antes do Jorge Rodelo falar com a gente também, eu queria que você explicasse para o público, que assim a gente pode conversar com a doutora Ingrid e também com a Valéria, que é sua assessora, porque você disse que você não queria estar aqui hoje, você não pediu para estar aqui hoje, que tudo foi consequência, primeiro, do Emílio não te assumir mesmo, né? O relacionamento ficou, vamos dizer, cordial, mas totalmente distante. E segundo, que você, quando ele morre, você quer dar um último adeus, né? Porque para você tem certeza que ele é o seu pai, não tinha porquê a avó mentir e as coisas, foi juntando as peças do quebra-cabeça da infância, tudo foi fazendo sentido para você e o próprio Emílio não desmentiu. Então ele foi até o velório de Emílio Santiago e lá aconteceu uma coisa lamentável, que eu me lembro muito bem, também nem faz tanto tempo assim, não é? O Emílio morreu no dia 20 de março e todo mundo deu essa história, publicou e comentou essa história de que o provável filho do Emílio Santiago foi expulso do velório. Foi radical dessa maneira? Foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso que provocou que você tivesse no dia seguinte um AVC, um acidente vascular cerebral? Sônia, eu digo, se eu tivesse conseguido me despedir numa boa, nada disso tinha acontecido, eu não teria porquê, entendeu? Fugiu ao meu controle, na verdade, né? Porque eu cheguei, fui lá, primeiro eu acordo de manhã, o dia que a minha mãe faleceu, né? O mesmo dia da mamãe, né? Foi. Aí de manhã eu ligo a televisão e ouço aquela notícia, eu fui para lá, eu acho que era o justo, né? Eu ir para lá. E uma senhora se identificou como advogada, ela disse para mim que eu queria minha identidade. Alex, o que veio fazer aqui? Cadê a sua identidade? Não tinha por que fazer isso. Eu acho que não havia necessidade, era público. Porque o pessoal lá já te conhecia como um provável filho do Emílio? Naturalmente, tanto para que você te se dirigir a pessoa com o assim, nome, o outro senhor também falou o nome. Por que falou o nome? Me conhece da onde? Eu nunca vi esse senhor. Conheciam sua história, entendeu? Então, isso aí. Que ele deveria ter contado, evidentemente. Naturalmente, ou se não, souberam de alguma coisa. Porque eu acho que não era justo isso. Então, fui para casa passando mal já. Não, mas você botou o pé lá, já vieram te cercar e não te deixaram ficar? Para que eu coloquei ficar? o pé, a resistência já começou da parte deles. Mas parece que eu ouvi uma discussão, assim, na cabeça do caixão do Emílio, foi isso mesmo? Um senhor disse que não me conhecia, eu falei, bom, é um prazer conhecer o senhor, embora seja um momento
complicado desse, eu não gostaria de estar conhecendo ninguém assim, né? Mas tudo bem, eu me apresentei a ele, ele falou comigo e tudo. Mas eu até achei, sei lá, inadequado da parte dele, né? Porque todos conhecem a conduta de Emílio Santiago. Ele era um homem elegante, um homem educado. Um cavalheiro. Então, para ele ficou... Gente,